e a gente vai dar sequência à nossa atividade de aula que nós estávamos dando na semana passada, e nós estamos num processo de avaliação também, e nesse processo a gente está discutindo a diferença entre o corpo e a mente, e o problema do dualismo entre corpo e mente. E nessa aula, mais especificamente, nós vamos discutir a possibilidade de ter uma experiência reflexiva. Os seres humanos passam por experiência, assim como qualquer ser passa por situações na vida, a diferença é que o ser humano possibilita ao ser humano refletir, compreender e dar significado. Para os seres humanos, diferente, quando nós nos deparamos com as coisas no mundo, nós nos relacionamos com essas coisas, com prazer, com dor, com desejo, aquilo nos agrada, nos desagrada. Essa relação com o mundo físico e com as outras pessoas, ela é muito próxima de outros animais irracionais. A única diferença é que o ser humano pode, a partir dessa experiência, dessa sensação, significar. Então, o pensamento atribui significado e compreensão àquilo que nós fizemos. Mas o pensamento, por si só, não produz sensações, não produz situações no mundo. Ele só organiza aquilo que nós passamos pela experiência. Então, eu vou no nosso texto aqui, que é um pouco mais específico, só para nós ampliarmos aqui, só conseguimos pensar acerca do que temos experiência. Não existe na nossa mente nada que não tenha tido passado pela experiência. Pensamento e reflexão é o discernimento entre o que tentamos fazer e o que ocorre como consequência. Então, o pensamento conjectura consequências a partir daquilo que nós tivemos experiência. Então, toda vez que a gente experienciou a realidade e nós imaginamos, capacidade imaginativa do pensamento, consequências, essa consequência, ela é fruto do pensamento. A produção disso, na realidade, precisa se dar na experiência. Então, no primeiro item que eu vou destacar aqui, não existe experiência sem pensamento. Não há sentido e significado para a ciência se não a compreendemos. E como consequência, nos transformamos. Então, aquilo que nós passamos em termos de experiência também nos causa algum tipo de transformação. Então, nós, seres humanos, temos a capacidade de aprender com aquilo que nos passa. Aquilo que nos passa tem sempre, como nós vimos desde o início da aula, um aspecto positivo e um negativo. Quer dizer, nós fizemos uma coisa ativamente com o mundo e aquilo também ocorre com nós. Há dois tipos de relação que o pensamento tem com a experiência. O primeiro, a gente corta uma experiência e tenta. Aquele tentativa e erro. E a segunda é tentativa e erro. Tentamos, a primeira, tentamos até acertar e usamos essa regra empírica para a sequência. Sabemos que as experiências e os acontecimentos se associam, mas não como se associam. Quer dizer, esse primeiro estilo é quando a gente decididamente decide que deixa a vida nos levar. As coisas acontecem e nós associamos ela com uma espécie fantasiosa, conforme elas nos acontecem e não criamos relações. A segunda forma é quando nós usamos a nossa capacidade de refletir. Nós observamos, analisamos as relações, as consequências, as causas das coisas que acontecem. É nesse caso que nós usamos a nossa inteligência. Nós usamos a inteligência quando nós, a partir daquilo que acontece na realidade, postulamos e conjecturamos ligações. Bom,
Dessa última aqui, nós temos três vantagens. A primeira, ela é mais precisa, exata do que ficar tentando. Quer dizer, usar a inteligência, nós corremos o risco de acertar mais. Segundo, ela economiza esforço, quer dizer, nós precisamos fazer menos vezes se nós usamos a inteligência. E a terceira é o controle prático da situação. A inteligência possibilita-nos controlar mais determinadas situações. Então, claramente, essa aula tem como mote, como objetivo principal, dizer que usar a inteligência para refletir sobre a experiência produz mais resultados e nos caracteriza no sentido formativo. Agora eu deixo uma pergunta, e essa pergunta é retórica, ou seja, vocês reflitam sobre ela, mas não precisam responder em lugar nenhum. Como procedemos em diferentes regiões das nossas experiências? Em experiências práticas da nossa vida. Então, assim, nós temos situações em que nós não refletimos, sempre, toda hora. Então, assim, às vezes na maior parte das vezes, nós agimos espontaneamente, nós comemos, nós vivemos, escovamos os dentes, tomamos banho, espontaneamente. Em alguns momentos, algumas dessas situações, por tentativa e erro, não dão certo. Ou seja, ou eu estou ficando extremamente obeso, ou eu estou ficando com algum problema de saúde em decorrência da minha má alimentação, e aí eu volto a refletir sobre o meu procedimento. Mas nós não conseguimos ocupar reflexivamente todas as regiões da nossa vida simultaneamente. Então, o que caracteriza-nos diferentemente é que nós vamos pensar sobre coisas diferentes, regiões diferentes da nossa vida. Ok? Com isso, eu encerro essa aula dessa semana. Eu desejo a todos os alunos uma boa semana. Espero que a aula tenha sido útil e desejo a todos um bom proveito.